Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar aqui de mais 3 relatos curtos de experiência de quase morte. A princípio, esses relatos de EQM parecem ser mais simples, no entanto, eles também trazem informações, conclusões e são complementares a outros vídeos mais longos e relatos maiores que trazemos aqui no canal. Sempre lembrando que esses relatos foram colhidos por pesquisadores que estudam cientificamente o fenômeno da experiência de quase morte. E se você se interessa pelo tema da EQM, se você gosta de temas transcendentes e de assuntos ligados à expansão da consciência, se inscreva aqui no canal para que você receba conteúdos, vídeos e informações até das próprias lives que a gente faz aqui, com vídeos e relatos bem mais complexos e mais longos. Então, fica o convite para você se inscrever. Se você quiser ajudar na causa da divulgação desses temas para os outros, então também curta esse vídeo, porque a cada curtida a plataforma espalha esses assuntos para mais e mais pessoas. Então, o relato de hoje vão ser de 3 indivíduos, tá? O primeiro deles é um homem chamado Fons A. E ele começa então o seu relato da seguinte forma: Eu estava desmaiando e meu amigo estava me colocando no chão. De repente, me vi deitado na nossa sala. Ao lado da minha cabeça, meu amigo estava de pé. Minha perspectiva de visão era de cima e eu estava olhando para baixo. Meu corpo estava deitado paralelo ao meu ponto de vista. Na verdade, minha perspectiva era impossível, pois eu estava olhando para baixo de uma altura maior do que o teto real. Acho que estava a uns 4 metros de altura e o teto real tinha cerca de 2,5 metros. E meu amigo estava se movendo ao lado da minha cabeça, então não era uma imagem fixa. Não tive nenhuma dor ou desconforto respiratório, tudo estava relaxado. Então, no ângulo de visão superior, apareceu um círculo brilhante. De lá veio uma voz esganiçada, como a voz do Mickey Mouse, que me disse que eu poderia vir se quisesse e que tudo ficaria bem. Eu sabia que seria muito bonito lá. Teria harmonia, conhecimento e contentamento. A luz era muito agradável e brilhante, definitivamente de cor branca. Eu também entendia muito bem qual era a minha situação e sabia que se eu fosse para a luz eu estaria morrendo. A decisão de ir ou não foi minha. Era absolutamente tentador e a única coisa que me impedia eram meus pensamentos sobre meu pai. Fiquei pensando quanto meu pai estaria de luto e só por isso que eu não fui para a luz. Esse foi o relato dele. Aliás, muitas pessoas não descartam o corpo em função de outras, de entes queridos, de pessoas que elas não querem deixar sozinhas. Então, no relato aqui, ele só não foi realmente pela ligação que ele tinha pelo pai. O segundo relato de hoje, relato da Francie, identificada apenas com o sobrenome C, Francie C. E ela começa então o seu relato da seguinte forma: Eu estava no hospital após a cirurgia, tarde da noite, quando meu pai percebeu que eu tinha parado de respirar. Ele correu até as enfermeiras. Em algum momento, eles começaram a recuperação cardiorrespiratória. E eu não estava ciente de nada disso. E aconteceram 2 atos. Primeiro, eu senti uma luz quente que tudo consumia e nutria. Foi a sensação mais positiva que já senti. Que tudo estava como deveria ser e que eu deveria fazer todos os esforços para alcançar aquela luz. Foi a sensação perfeita. Eu estava indo para ela o mais forte que eu podia e eu me senti sorrindo. A próxima coisa que aconteceu foi que eu estava ciente da presença física de meu pai. Agora meus olhos não estavam abertos e, na época, eu suspeitava que ainda era considerado o chamado estar inconsciente. Mas eu estava ciente de que meu pai estava perto de mim. Eu não o vi, mas eu senti.
Eu podia literalmente perceber a sua ansiedade e medo. Imediatamente pensei que, quando o visse, precisava dizer algo que o tranquilizasse de que eu ficaria bem. Eu sabia o que precisava ser dito. Então, assim que abri os olhos, vi meu pai parado ao lado da minha cama, olhando diretamente para mim. Então eu disse a ele: Uau, que viagem! Essas palavras foram escolhidas antes que eu abrisse os olhos. De alguma forma, eu sabia o que eu ia dizer. E foi então que eu comecei a conversar com ele para tranquilizá-lo. Então veja, o processo aí de hospital que tudo indica, porque ele chamou as enfermeiras. Então saiu correndo, né? Saiu correndo desesperado chamando ajuda, mas ela voltou sentindo a presença dele, sabendo que ela tinha que consolá-lo. Então também uma segunda experiência aí relacionada com a questão da paternidade, a relação dos pais. Então uma até certo ponto, mas veja que apesar de ter conceitos parecidos, elas divergem em alguns pontos e até certo ponto também são complementares, não é mesmo? E o último relato, então, o relato da Marie-Pierre, é um relato bem curto, né? Como vocês vão ver, ela não deu nenhum preâmbulo, nenhuma introdução, nenhuma preliminar, nada. Ela foi direta, de forma assim, bem condensada a experiência dela, bem curtinha mesmo. E a Marie-Pierre, então, relata a sua experiência de quase morte da seguinte maneira. Ela é uma mulher, obviamente, e diz assim: Senti um imenso amor universal e paz em mim. Sentia como se estivesse em uma nuvem. Só que eu também era essa nuvem. Eu estava cheia de uma felicidade que não é conhecida nessa terra. Então minha falecida avó pegou minha mão para me tranquilizar. Não pergunte como sei disso, pois a comunicação era intuitiva e não verbal. Eu sabia que eles me fizeram voltar porque meu filho de 7 anos tinha que vivenciar um futuro importante e é minha missão estar com ele. Eu também precisava me elevar espiritualmente para minhas próximas vidas. Esse foi o relato dela, mas veja, um relato curto como esse, o que a gente pode perceber? Primeiro, sensação de pacificação. Essa sensação ela é fortíssima nas EQMs e em muitos casos ela já mostra o quanto que isso impacta a vida de uma pessoa, quanto que isso pode fazer diferença. Ela também, né, teve ali, foi contida pela sua avó que pegou na sua mão, apesar dela parecer uma nuvem, o que mostra que a formação do corpo dela estava diferenciada, não era tão comum assim. Pode ser que ela estava num corpo ali mais avançado, tá? A gente vai falar também sobre isso mais brevemente aqui no canal, sobre os nossos corpos, ok? Era uma comunicação não verbal, então tudo era uma comunicação telepática de base energética, onde há trocas de informações, emoções e energias simultaneamente. E ela falou que ela não voltou porque ela queria, mas porque o filho, ainda muito novo, de 7 anos, tinha uma missão, quer dizer, um propósito de vida importante. E que nesse propósito era importante que ela estivesse junto dele. E sem contar que ela falou que ela precisava se elevar espiritualmente, né? Se elevar quer dizer a sua consciência, ela precisava evoluir, precisava progredir para que nas próximas vidas ela também pudesse desempenhar papéis maiores. Então veja, as pessoas falam, mas espera aí, mas na EQM às vezes eu queria ficar lá e não me deixaram. O que não se fala tanto é justamente o caso que a Marie-Pierre comenta. Que o que você voltar para a vida não é só em função daquilo que você tem que fazer, mas muitas vezes em função da missão de vida, ou seja, da programação existencial, do propósito existencial do outro, que em função de uma outra pessoa, de algo importante, relevante que ela vai fazer, você tem conexão com aquilo e precisa participar. Então, ela não ficou por lá na sua experiência de quase morte. Justamente o quase foi por quê? Porque o filho dela era essencial e ela tinha uma participação, uma responsabilidade nessa importante missão que o filho tem. Ou melhor dizendo, teria, que ainda ia acontecer. O filho era muito novo, ainda teria que ter anos ali até que ela pudesse de alguma forma desempenhar um papel de auxílio na sua missão existencial. Então, olha só, né? Mesmo experiências curtas, se a gente for analisar, elas podem trazer ali informações bem importantes para a gente, não é mesmo?
Então, antes de encerrar aqui, fica o convite também para que vocês, né, possam curtir o vídeo, se inscrever, compartilhar se puder e escrever nos comentários aqui. Você já teve alguma experiência de quase morte? Já teve um fenômeno, mesmo que de forma rápida, mesmo que de forma mais fugaz? O que você pode nos contar aqui para que outras pessoas, ao ler os comentários, também possam se esclarecer e se interessar também mais por esses assuntos? Então, sempre lembrando que se você também quiser, até fica uma indicação aqui, eu escrevi um livro, e fica aqui uma propaganda desse livro aqui, O Expresso das Estrelas. Então, eu tenho um link aqui na descrição, tem 2 links para você baixar o e-book, precinho de um café, preço mais baixo que dá, R$ 1,99, ou também a versão impressa dele. E nos 2 links você pode ler o começo do livro e ver se te interessa, se vê se vale a pena para você. Agora, se você gosta dos assuntos que a gente fala aqui nesse canal, provavelmente muito desse livro aí vai te ajudar e vai até agregar vários conhecimentos, frases, reflexões e conhecimentos gerais, tá certo? Então, gente, o vídeo de hoje é esse, é um vídeo realmente mais curto, então é isso. Então eu fico por aqui. Eu desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima.